Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Se estiver tudo certinho com a transmissão, me avisem aí pelo chat. Também para lembrar, vale a pena lembrar que amanhã, quinta-feira, dia 18 de janeiro, eu vou fazer a transmissão do aulão online sobre os 4 temperamentos. Espero vocês lá para que vocês possam entrar, para que vocês possam estar ao vivo às 9 da noite comigo no aulão. Quinta-feira, né? Amanhã não, depois de amanhã, na verdade, quinta-feira já é terça, desculpa. Na quinta-feira, dia 18 de janeiro, vocês poderem estar ao vivo, vocês vão precisar se inscrever através do link aqui, tá bom? Então tem um link, vocês vão botar o e-mail e o nome, vão receber através do seu e-mail um link de acesso para o aulão online, tá bom, pessoal? Então aqui na descrição do vídeo, logo embaixo tem link para a aula Os 4 Temperamentos. Clica aí, se inscreve, faz o cadastro lá, faz o registro, que vocês vão poder estar comigo ao vivo na quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018. Tá bom, pessoal? Ótimo, excelente. Luísa Lopes, nutricionista, falando que com certeza estará lá no aulão. Que bom, Luísa. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a vocação e a solidão, tá bom? Então também queria deixar meu número aí para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouvindo bem? Luciane Gonçalves falou que está ouvindo bem. Carlos Jandalim, e aí, professor? Tudo bem? Como é que tá, Carlos? Carlos Jandalim está aqui com a gente também. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim. Então anotem aí meu número também, se vocês quiserem me ligar para a gente bater um papo aqui ao longo do programa. Então, 21, o DDD aqui do Rio de Janeiro, 99388-9218. 21 DDD do Rio, 99388-9218. Daniela Zanato falando que está ótima a imagem. Camila Roster. O pessoal já comeu os brownies aqui, hein, Camila? Estão excelentes como sempre. Drica Belon também está aí com a gente. Adelaide Dobler também. Pamela, que bom, pessoal. Legal, todo mundo aqui. Tá, Bruna avisando para a gente estar conseguindo ouvir. E aí, Vandina, tudo bem? Pessoal assistindo a gente. Daniela, ótimo, pessoal. Pronto. Muito bom. Então escrevam aí, deixem as dúvidas de vocês também. Tiago Oliveira Rabelo Alves falando que finalmente assistindo ao vivo. Ele falou que sempre ouve a gente depois pelo podcast. Perfeito. Eu não sei se eu vou falar sobre a vocação e a solidão. Esse é um assunto muito, 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 muito importante também e complementa um pouco a ideia de ontem. Lembra que ontem a gente falou no programa número 38, falei sobre aquelas 3 perguntas que vale a pena a gente fazer no final do dia, né? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu poderia ter feito melhor. Como a gente se enfrentar diariamente respondendo com valentia essas perguntas podem mudar mesmo a nossa vida. Por quê? Porque ali é o pulo do gato. Ali a gente começa a agir não naqueles nossos defeitos mais constitutivos, naqueles defeitos mais difíceis de tirar, naqueles defeitos, né, que são complicados mesmo para que a gente possa tirar, mas a gente consegue investir naquilo que a gente podia estar fazendo melhor, né? Naquelas coisas que a gente poderia, de fato, melhorar. E assim a gente melhora, né? Uma das grandes tentações do ser humano, quando a gente resolve, assim, ter aquelas chaves de mudança, quando a gente tem aquele insight para mudar alguma coisa, é a gente querer pegar, querer bater nas coisas que estão bem mal na gente. Bem, a gente vai ter que enfrentar essas coisas em algum momento, mas a gente se debater, a gente se debruçar sobre as coisas que de fato estão mal na nossa vida, em geral, geram um sentimento de derrota muito grande, porque essas coisas dificilmente mudam do dia para a noite, a gente não tem um feedback da mudança, a gente não tem ali a percepção de que a coisa está realmente mudando, e a gente acaba desistindo. Então a gente vê muitas pessoas, às vezes até que tinham uma ideia verdadeira, ali, uma ideia de fato de querer mudar, elas acabam não conseguindo mudar, né? Então, por quê? Porque elas estão se debruçando sobre o que elas de fato já fazem mal, e não sobre aquelas coisas que elas podiam estar fazendo melhor, tá? Então, é importante isso. Então, a gente falar sobre esse assunto, porque o tema de hoje, a vocação e a solidão, ela complementa, de algum modo, de ponto de vista um pouquinho mais teórico, a ideia que a gente falou ontem, tá? E aqui a gente vou ter que apelar para um livro que foi publicado em 2011, foi bem interessante, assim. Talvez vocês já conheçam, talvez não, mas tem uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Então, deixa eu só voltar aqui, que sumiu a tela aqui do meu computador. Uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, que ela se dedica aos cuidados paliativos, né? Durante anos ela trabalhou ali nos cuidados paliativos, atendendo pessoas que estavam no seu leito de morte. Pessoas que já tinham, né, sido desenganadas pelos médicos, pessoas que apenas estavam ali esperando, né, ter uma morte um pouquinho mais digna, com menos dor, né, com seus sofrimentos mais aliviados. Então a Bronnie Ware, ela diariamente ela se dedicava ao cuidado dessas pessoas
ela estava frontalmente ali exposta ao sofrimento dessas pessoas, às queixas dessas pessoas, às expectativas frustradas dessas pessoas, etc, etc. Então, ela teve a ideia de fazer uma pesquisa, ela recolheu quais eram os cinco maiores arrependimentos das pessoas que morrem, das pessoas que estavam ali morrendo na frente dela, tá? E é muito dramático a leitura do livro. Eu não tenho ciência se o livro foi traduzido para o português ou não. A gente consegue achar esse livro com bastante facilidade, até em PDF, o livro em inglês, né? A gente acha em bastante... a gente acha com grande facilidade esse livro em inglês, mas em português eu não sei se ele já está, tá? Então, se ele já está traduzido. O nome é The Top 5 Regrets of the Dying. Exatamente, os 5 maiores arrependimentos daqueles que morrem, né? Então, eu não sei se já foi traduzido ou não. O que é muito importante para a gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Se vocês já tiveram a experiência de fato de estar para morrer, né? Ou estar desenganado, estar desacreditado. Enfim, eu acho que pouca gente teve essa experiência. Na verdade, pouca gente mesmo tem essa experiência de já ter confrontado a morte, não assim como num susto, né? Ai, meu Deus do céu, o carro quase me pegou aqui. Ou então, isso também adianta, isso também serve, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter confrontado a morte mesmo, assim, quer dizer, ter tido uma doença grave, ou ter sido desenganado, ou ter sofrido um acidente e ficado um tempo ali entre a vida e a morte. O fato é que as pessoas que experimentam isso com atenção, elas saem transformadas. Por quê? Porque aparece na cabeça dessas pessoas uma pergunta muito frequente e muito decisiva, que é a pergunta que é o seguinte, aparece ali uma pergunta quase como uma afirmação, quase como uma coisa que impele a gente a assumir a dianteira da nossa vida, faz com que a gente não dê tantos ouvidos para o burburinho dos outros, para o burburinho do nosso vizinho. E a Bronnie Ware, ela pega ela pega a queixa, né? Ela fala, qual que é o arrependimento mais comum? O arrependimento mais comum é o seguinte, eu queria ter tido a coragem de ter vivido uma vida verdadeira. Uma vida verdadeira. Não uma vida na qual eu colocava as expectativas dos outros na dianteira. Então essa é a queixa mais comum, é ter sido verdadeiro comigo mesmo, é ter tido uma vida minha, uma vida pessoal, e não uma vida que atendesse à expectativa dos demais. Agora, aqui tem um problema grave, né? E aqui que eu acho que é o que a gente tem que investigar hoje. Por quê? Porque quando a gente lê isso, a gente fala, bem, ok, beleza, eu também entendo e faz sentido que esse seja um arrependimento muito dramático. Imagina você chegar no leito de morte, no teu leito de morte, você está ali nos teus últimos dias, nas últimas horas da tua vida, você ter olhado para trás na tua vida e feito assim uma pergunta, caramba, quem viveu essa vida? A gente pode chegar no leito de morte ou no momento decisivo da nossa vida, olhar para trás e perguntar exatamente isso. Falar, caramba, eu não reconheço essas ações aqui, eu não sei quem fez essas coisas todas, né? Quem fez essas coisas todas? Por que eu estou aqui nesse preciso momento? Por que hoje eu me encontro aqui aonde eu de fato estou? Fui eu mesmo quem escolheu ser médico, fui eu mesmo quem escolheu ser psiquiatra, fui eu mesmo quem escolheu ter me casado, fui eu mesmo quem escolheu ter tido 5 filhos, fui eu mesmo quem escolheu ter feito esse programa diário, fui eu mesmo quem... Entende? Existe uma série de situações, né, que a gente se compromete. Existe uma série de situações que a gente, de fato, se encontra e a gente tem que ter a valentia de olhar para essas situações e falar, caramba, quem tomou essa decisão? E veja, se são compromissos, e aí aqui que está o ponto, né? Existem alguns compromissos que, mesmo que não tenham sido assumidos por nós, a gente vai ter que fazer o quê? A gente não tem mais remédio se não assumir definitivamente como nossos. E certos compromissos a gente não tem opção de largar, mesmo que eles nos façam, entre aspas, mal, mesmo que eles sejam desprazerosos, mesmo que eles tomem nosso tempo. Então, veja, às vezes a gente tem uma tia que não tem ninguém que possa cuidar dela, ela envelheceu, está doente, sobrou para a gente vai ter que trazer para nossa casa e cuidar. Foi a gente que escolheu isso? Absolutamente não. Isso dá prazer para a gente? Absolutamente não. Mas o que a gente faz? A gente não tem outro remédio senão assumir com todo o amor do mundo. Quer dizer, não é nem o prazer, nem o dinheiro, nem a fama que explicam a gente ter assumido esse compromisso. Só tem uma coisa que explica a gente ter assumido esse compromisso, que é o amor. Tá? Mesmo que a gente olhe, né, passaram-se anos, imagina, nossa tia mora com a gente já há 3 anos, a gente está cuidando da tia, a gente pode falar, caramba, não fui eu que escolhi isso aqui, eu não pedi para isso acontecer comigo. Beleza, você não pediu para acontecer com você, mas uma coisa a gente sempre pode fazer, a gente sempre pode pegar as situações da nossa vida, ainda que a gente não tenha decidido, né, não tenhamos sido nós que escolhemos estar nessa posição, a gente pode trazer essas situações para dentro do nosso peito, para dentro da nossa biografia e começar a vivê-la com amor, com dedicação, com intensidade.
tá? Isso é uma coisa. A outra coisa são aquelas situações que absolutamente não fomos nós mesmos que escolhemos. E a gente não tem nenhum compromisso moral, a gente não tem nenhum compromisso ético de estar dentro daquela situação. Então, o que a gente faz diante dessas situações? A gente pode ser que a gente simplesmente tenha que dar um ponto final, a gente tem que encerrá-las. A gente tem que parar de estar instalado ali dentro. Por quê? Porque isso nos desconfigura. Isso tira isso tira o fio, isso rouba da gente o fio da meada, né? O fio narrativo da nossa própria história. A gente tem que estar muito atento a isso. Agora, veja só, aqui que é o pulo do gato que eu queria conversar com vocês hoje. O que acontece no leito de morte? O que acontece ali no hospital, né? Que é a experiência da Bronnie Ware, que é essa enfermeira australiana, dedicada aos cuidados paliativos. O que acontece com essas pessoas que estão no leito de morte? Acontece uma coisa que é muito distinta do que acontece com a nossa vida cotidiana quando a gente não está nessa situação. Que é a seguinte, veja, nós estamos aqui, eu não sei se tem alguém... como a internet é uma coisa fantástica, né? Pode ser que alguém esteja me escutando no leito de morte nesse momento, pode estar com o celular ligado ali, né? Enfim, no hospital, assistindo essa transmissão do nosso programa aqui. Mas eu acredito que 98% das pessoas que estão me assistindo agora não estejam nessa posição dramática. São pessoas que acordaram, acordaram, saíram de casa, né? E foram tocar a vida, foram trabalhar, foram, sei lá, trabalhar dentro de casa, trabalhar fora de casa, foram procurar emprego, sei lá. São pessoas que estão no ritmo da vida, estão no ritmo habitual da vida. Para essas pessoas, como para mim, enfim, que estou nesse ritmo habitual da vida, existe uma coisa chamada burburinho, existe uma coisa chamada barulho, existe uma coisa chamada conexão com outras pessoas, existe uma coisa chamada demandas exteriores. E falta uma coisa chamada solidão, falta uma coisa chamada ócio, falta uma coisa chamada tempo de introspecção, e não tempo de introspecção egoísta, porque isso aqui a gente tem que proscrever, a gente tem que tirar da nossa vida, tem que estar proscrito da nossa vida, mas falta aquele tempo de ócio, aquele tempo de calma, aquele tempo de solidão, no qual a gente recolhe toda a nossa história biográfica, a gente recolhe todos os nossos desejos, todas as nossas intenções e tenta articular isso com o sentido mesmo da nossa vida. Agora veja, uma pessoa que está no leito de morte, uma pessoa que está num hospital internada, ela de fato passa muito tempo sozinha. Ela passa muito tempo se confrontando com o limite final da vida. Ela passa muito tempo sendo confrontada com um limite, com uma fronteira. Uma fronteira que normalmente, habitualmente, no nosso dia a dia ordinário, a gente não tem a coragem, não tem a valentia de ir lá. É como se fosse o seguinte, veja, a gente mora numa casa na qual tem tudo, né? Tem a geladeira, tem uma geladeira repleta de alimentos, repleta de água fresca, repleta de suco, de refrigerante, de cerveja. A gente tem uma lareira ali, se a gente morar numa cidade fria, então a gente tem uma varanda boa, se a gente morar numa cidade mais fresca, enfim, a gente tem tudo. E a gente, com pouca frequência, a gente vai até o quintal, a gente atravessa as árvores frutíferas, a gente atravessa aquele mato mais espesso e chega na fronteira mesmo do nosso quintal, ou seja, chega na fronteira mesmo ali do nosso terreno. A gente, em geral, não faz isso. A gente, como está no ritmo normal da vida, o que a gente faz? A gente vive ali dentro da nossa zona habitual, na qual todas as funções, todas as operações, elas estão de pé, não é assim? Isso é o que acontece na nossa vida habitualmente. Veja, qual que é o que a gente tem que acordar aqui e de fato parar para refletir com muita intensidade, de fato parar para refletir com muita seriedade, com muita honestidade. Tem que parar para refletir no seguinte, veja, se eu não tenho o exercício habitual, eu diria diário, de ir até a fronteira, de me deslocar dessa zona de conforto da minha sala, com tapete, com sofá, da geladeira repleta, ir até a fronteira do meu quintal, ir até a fronteira do limite da minha vida, do quintal da minha vida, provavelmente eu vou chegar com o mesmo drama que esses pacientes da Bronnie Ware chegaram no final da vida. Provavelmente eu vou chegar no final da minha vida me surpreendendo com a minha história, falar, diabo, quem foi que viveu isso aqui? Quem foi que viveu esta vida? Né? Provavelmente não fui eu que vivi essa vida. Quem viveu essa maldita vida aqui? Isso é um drama terrível, é de um drama terrível. Né? Eu nunca tive a experiência, pessoalmente, de ter passado por uma doença crônica, de ter, enfim, ficado no leito de hospital desenganado. Isso nunca aconteceu comigo, mas algumas vezes, 2 vezes em concreto, eu enfrentei a morte ali, a morte passou assim, né, na minha testa, né, não digo no meu nariz, porque o nariz é grande, porque já tá longe, assim, passou na minha testa, assim, passou debaixo da minha barba, a morte passou assim, realmente perto da minha vida. E depois, com a graça de Deus, eu consegui, assim, ainda bem, né, eu era mais novo, né, era bem mais novo, eu consegui parar e recolher aquela experiência e falar assim, caramba, não sou eu que estou vivendo essa vida. Foram 2 vezes. Uma vez foi que eu caí de um lugar muito, 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 muito alto mesmo, assim, assim, 7º andar, pof, lá embaixo. Isso foi uma vez. Eu era novo, não era uma criança, mas assim, já era um adolescente velho.
E consegui recolher depois. Aquilo ali me fez pensar, caramba, eu realmente podia ter morrido. Né? Fiquei um tempo, né, me recuperando, falei, caramba, eu podia realmente ter morrido e assumi algumas coisas a sério ali na minha vida. E uma segunda vez foi quando eu estava voltando da faculdade e pararam ali, eu moro no Rio de Janeiro, né, pessoal? Então, pararam o trânsito, etc. Então saiu um sujeito com um fuzil na mão e metralhou o meu carro. Então eu vi o brilho do fuzil assim, né, na frente e fugi, não parei, né? Fui com o carro embora. E fiquei uns 3, 4 dias refletindo sobre o sentido mesmo de tudo que eu vinha fazendo. E ali foi um outro momento importante de reflexão. Agora, veja, a gente não precisa, se alguém conta isso pra gente, como eu estou contando aqui para vocês, né, como a Bronnie Ware contou, né, naquele livro, em 2011, publicado, a gente não precisa passar por essas experiências dramáticas para fazer o exercício, que é esse exercício fundamental, o exercício da solidão. Todo dia é conveniente que a gente separe um tempo para que a gente possa caminhar com calma até a fronteira da nossa vida. Com a seguinte pergunta aqui na nossa frente, com a seguinte pergunta no nosso caderninho, né? Se não eu, quem? Se não eu, quem está vivendo a minha vida? Será que eu me arrependo? Será que se eu morresse agora, eu estaria me arrependendo das coisas que eu tenho feito? Não aquele arrependimento, podia ter saltado de paraquedas. Não esse arrependimento. Essas situações aqui que eu estou presente, sou eu mesmo que estou dentro delas? Sou eu mesmo que estou vivendo essas situações? Aí a gente tem que fazer aquela separação que eu falei. Aquelas situações que a gente tem um dever moral, não tem como a gente ir embora, a gente tem que continuar ali dentro, né? A gente tem que continuar ali dentro. Aquelas situações que a gente não tem um dever moral, que simplesmente atrapalham a nossa existência, talvez a gente tenha que dar um basta. Outra possibilidade é essa, situações que a gente tem que entrar, que a gente tem que assumir definitivamente, para que a gente possa achar a nossa própria vocação. Então, pode ser que a nossa vocação seja cuidar melhor da nossa casa, cuidar melhor dos nossos filhos. E bate um desespero na gente, muitas vezes, de olhar assim para nossa vida e falar, caramba, eu não sei se essa é a minha vocação, eu não sei absolutamente qual é a minha vocação, eu não sei para que eu estou aqui nesse maldito mundo, eu realmente não tenho ideia do que está acontecendo, simplesmente estou vivendo. Isso pode acontecer, isso acontece e, sei lá, esse é um dos meus trabalhos, né? Estar aqui na frente das pessoas e olhar para as pessoas e ver se elas estão dentro da vocação delas ou não e ajudar as pessoas a desenvolver a vocação delas. E aí tem uma coisa aqui que pode parecer muito humana e muito seca. Mas a gente não consegue encontrar a nossa vocação, veja, se a gente não parou seriamente para, primeiro, o exercício da solidão, isso é importante, e depois, se a gente não tem algumas habilidades práticas verdadeiras. Esse é um fetiche, esse é um sonho que algumas pessoas têm, de que a vocação vai cair no colo, né? Vai cair no colo. De repente, um dia eu vou descobrir, vim ao mundo para ser fotógrafo, vim ao mundo para ser, sei lá, fisioterapeuta, vim ao mundo para cuidar dos demais, vim ao mundo para, sei lá, ser enfermeiro. Isso não é assim que acontece. Acontece o seguinte, a gente vai, né, mais ou menos, de modo mais ou menos coerente com o que a gente já faz. Então, olha só, quando a gente não sabe o que fazer, faz o que é do nosso dever. O Juan Alfredo Cesar Miller, né, que é um psicólogo clínico muito importante, assim, que o professor Olavo de Carvalho sempre recomenda, fala. E tem uma outra coisa também, a gente tem que cavar onde a gente está. Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente cava aonde a gente está. Então, veja, eu não sei qual é a minha vocação, se eu não sei qual é a minha vocação, né? Isso de algum modo mexe comigo, eu estou um pouco achando que a minha vida ali não está fazendo muito sentido. A primeira coisa que eu faço é assim, aonde eu estou? Sabe, eu estou cuidando da minha casa, eu sou engenheiro, eu sou contador, eu sou atendente de balcão, sei lá, o que eu sou? Então, dentro dessa situação, eu tenho que conseguir desenvolver algumas habilidades. Esse é o ponto central do desenvolvimento da vocação. Se eu não tenho a paciência de estar só, habitualmente, né, de fazer o exercício da solidão por 20, 15, 20 minutos diariamente, 30 minutos diariamente, sei lá. E se eu não tenho a paciência de saber que eu só vou conseguir encontrar minha vocação ao longo de 5 a 10 anos, desenvolvendo 5, 10, 15 anos, muitas vezes, desenvolvendo plenamente algumas habilidades práticas, eu jamais vou encontrar minha vocação. Entende o que eu quero dizer ou não? Então vamos lá. Se eu sou enfermeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de fato, me dedicar com amor àquela minha tarefa e não ficar fugindo dela. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer curso, eu tenho que acordar diariamente e mentalizar o hospital na minha frente, tentar fazer um ato de amor, ir para lá e olhar para aquelas pessoas que eu tenho que cuidar, para aquelas vias que eu tenho que pulsionar, para aquelas, sei lá, para aquelas sondas que eu tenho que passar com toda a perícia técnica do mundo, tá? Tentando encontrar sentido naquilo. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é o certo a fazer, porque isso aqui é o meu dever. Veja, ou não, eu sou mãe de família e eu resolvi educar meus filhos em casa. Só que eu tô com um problema, não sei se essa é a minha vocação, se essa não é a minha vocação, o que eu faço? Então eu vou parar. Essa é a minha situação, então. Sou mãe de família e quero educar meus filhos em casa, sei lá. O que eu faço? O que você pensa? Você vai pensar o seguinte, então, eu vou precisar recolher todo o material disponível sobre homeschooling, sobre educação domiciliar, pegar experiência com todo mundo, eu tenho que me dedicar como se fosse profissionalmente a isso aqui. Eu tenho que, de fato, ganhar habilidade nessa coisa. A gente vai vendo que quando a gente se dedica desse modo, tendo um tempo de solidão voluntária, na qual vou até a fronteira da minha vida e faço com essa seguinte pergunta, se não eu quem? Quando eu faço isso e junto disso eu desenvolvo
habilidade seriamente, eu luto por desenvolver habilidade seriamente, eu luto por conquistar mesmo o domínio técnico prático, ou domínio técnico teórico, ou domínio técnico artístico, ou domínio técnico afetivo, domínio técnico moral daquela história, você vai vendo que a vocação ela vai aparecendo ali quase como um rio que vai andando no seu leito. Vai aparecendo quase como que uma árvore que vai nascendo. É impossível parar. Quando a gente faz isso, a gente tem a solidão numa mão. Ok, a solidão voluntária, desejada, querida, vivenciada, com toda a intensidade dela, numa mão. E na outra mão a gente tem esse desejo, essa seriedade, esse compromisso de conseguir tecnicamente dominar aquelas habilidades da onde eu estou, mesmo que ela só veja bem. Você pode... Aqui que está um ponto também. Imagina que você é enfermeiro e todo dia você sonha em ser coach. Eu quero sair dessa coisa da enfermagem e quero virar um coach. Ou quero sair dessa coisa de atender balcão e quero fazer uma faculdade de fisioterapia. Sei lá. Mesmo nessas situações, a recomendação é, por um ano, com calma, você faça tudo o que você tem que fazer dentro da função que você já está desempenhando. Faz com o maior amor do mundo. Você faça com toda a intensidade, com toda a entrega do mundo. A gente tem que ter a coragem de ser bom, mesmo quando todo o universo, mesmo quando toda circunstância externa impele a gente a ser mal, impele a gente a fazer mal aquela coisa que a gente está querendo fazer. Isso serve para tudo. Tá? Se a gente faz isso, habitualmente a vocação vai brotar como esse rio. É impossível a gente parar. A gente entrou, a gente mergulhou, a gente está dentro da vocação. Vai ser como essa árvore que vai crescer. Essa árvore vai crescer, não, nada vai poder parar o crescimento dessa árvore. A gente vai encontrar mesmo o sentido, a vocação mesmo da nossa vida. Beleza, pessoal? Então, não deixem de se inscrever para o aulão online sobre os 4 temperamentos que vai ser dado às 9 da noite. Tá bom? Às 9 da noite do dia 18 de janeiro, agora, quinta-feira, tá bom? Não deixem de se inscrever, senão vocês não vão estar lá dentro conosco, beleza? A Shirley Leite, já passou dos 20 minutos, mas vale a pena essa pergunta da Shirley Leite aqui. Conseguimos discernir nossa vocação ou seria melhor a ajuda de um diretor espiritual? Shirley, uma das grandes tragédias do mundo espiritual, do mundo religioso ocidental é a falta da ciência da direção espiritual. É muito difícil alguém que saiba fazer isso, tá? E aqui eu não estou falando nem da vocação espiritual, né, em primeiro plano. O fato é que para a gente também descobrir nossa vocação espiritual, isso que eu estou falando aqui tem que ser um exercício diário. Sem a intensidade, sem a dedicação a isso que eu estou dizendo aqui, né, possivelmente a gente jamais vai descobrir qual é a nossa vocação espiritual. Tá? Esse aqui é um dos grandes dramas, e às vezes falta essa sensibilidade para os diretores espirituais. Existe uma confusão ali, muitas vezes. Tá? Então, é ótima pergunta. A direção espiritual, não é que ela é um outro passo, né? Ela pode caminhar em paralelo com isso que eu estou dizendo aqui, mas isso que eu estou dizendo aqui é necessário para que você possa estar bem instalada dentro dessa, enfim, dentro dessa realidade espiritual. Tá? Muito bom, pessoal. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo. Agradeço aí a presença de todo mundo. Olha aqui, a Vandina falando que ela cuidou do ex-marido dela no leito de morte, né? Cuidei dele até a morte, não me arrependo. Muito bom, Vandina, muito bom. Isso aí, pessoal. Então, perfeito. Infelizmente, não dá para eu continuar lendo aqui as perguntas. Não deixem de estar presentes amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal aqui, às 12h50, na página Como Educar Seus Filhos no Facebook. Não deixem de compartilhar o vídeo também e de se inscrever para o aulão online dos 4 temperamentos. Um abraço, pessoal. Fica com Deus e até mais. Até amanhã.